Você sabe o que essas casas têm em comum? Bem, elas não existem. Mas como assim? Dá para ver que elas estão ali. Então, como elas são inexistentes? Estas são as falsas construções que estão dominando os centros urbanos de diversas cidades no mundo. E talvez até na sua tenha alguma, porém você não percebeu. Isso mesmo, em todo o planeta há diversos prédios que parecem normais por fora, sem levantar nenhuma suspeita. E dentro das janelas escuras, portas trancadas e aparentemente nenhum morador, escondem segredos que serão revelados. Antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para ajudar nosso projeto no YouTube. Então, vamos lá! Essas façanhas do mapa urbano normalmente geram estranheza aos que moram na região. É realmente curioso o fato de existirem supostas casas ou prédios que nunca ligam à luz, não possuem nenhuma placa de venda ou aluguel e estão perfeitamente conservadas. Olhe essa construção em Toronto, por exemplo. Nunca que alguém imaginaria que ela se trata de uma subestação elétrica escondida. Mesmo a fachada sendo toda crua, desprovida de detalhes, sendo algo totalmente utilitário. Todavia, essa é somente a ponta do iceberg. Alguns elementos da infraestrutura de uma cidade, como passagens de trem e poços de petróleo, podem estar escondidas em algum desses edifícios. Mas o que são essas construções falsas? Bem, elas não são edifícios feitos para imitar alguma arquitetura, como as réplicas da Europa na China. Nem são casas vazias, como uma cidade cenográfica para gravar um filme ou série. Por definição, essa fachada é uma espécie de máscara usada para encobrir algo que alguém não quer que as pessoas vejam. Ou seja, elas fingem ser algo diferente de sua função, se misturando com o ambiente para parecer qualquer imóvel comum da cidade. Afinal, quem quer ver um monte de sobrados interrompidos por usinas de energia e poços de ventilação? Chegando mais perto de algumas, é fácil de notar que as portas possuem uma placa pedindo distância por causa da alta tensão. Vasculhando pelo Google Maps, fica mais fácil de ver do que realmente essas casas se tratam. Perceba que essa casa possui espécies de postes, com fios que muito provavelmente estão recebendo energia gerada por alguma usina, onde será transformada e posteriormente levada para as casas da região. Olhando aqui por baixo, é impossível saber qual é o edifício falso, mas, se você observar por cima, verá que uma delas não tem telhado. Ou essa aqui, em Londres, a alguns quarteirões ao norte do Palácio de Buckingham. Há uma fachada, literalmente, apenas a face de um prédio, que se olhar por cima ou pela rua de trás, verá um espaço aberto para trilhos de trens subterrâneos. Na cidade de Nova York, essas fachadas falsas, na forma de edifícios, seguem uma lógica semelhante. Os recém-chegados provavelmente não sabem que muita infraestrutura é necessária para manter uma cidade dessa magnitude funcionando, o que geralmente significa estruturas e edifícios industriais. Se não fossem cobertos, algumas partes da cidade pareceriam mais máquinas do que um lugar que alguém gostaria de visitar ou mesmo morar. Veja essa casa vermelha. Ela foi anteriormente destruída pelo sistema de metrô de Nova York e reconstruída para levar ar fresco, evitar o acúmulo de gás carbônico e servir como saída de emergência.
Em Los Angeles, o que parece um prédio de escritórios bege sem janelas esconde 52 poços de petróleo e gás de propriedade de uma empresa privada. Por outro lado, nem todas são convincentes. Essa de Manhattan parece mais uma caixa de concreto. A inclusão de janelas sem vidro torna o disfarce muito menos eficaz, pois a abertura mostra o cinza gelado logo atrás dos tijolos. Ok, e por que precisam estar escondidas? É uma pergunta difícil de responder, porque as instituições por trás dessas construções não revelam publicamente nada sobre isso. Porém, é possível estimar com teorias plausíveis. Os bairros necessitam de serviços de energia, água e esgoto, um tipo de infraestrutura que aumenta a qualidade de vida das pessoas, mas podem impactar negativamente os seus vizinhos de parede, e não somente com o bem-estar deles. O valor de seus imóveis pode ser prejudicado, o que repele pessoas que veem as casas como investimentos. Outra hipótese é que são apenas um ótimo design urbano. O ambiente que as pessoas convivem influenciam o cérebro delas, podendo modificar a saúde, influindo também no sentimento de segurança dos habitantes e na forma como eles agem. Esses dois chutes englobam a existência de leis de poluição visual, aplicadas seriamente nesses países desenvolvidos. E não somente no Canadá, Estados Unidos ou França. No Brasil também pode haver algo desse tipo, mas seria para esconder algo muito mais particular e secreto, não centrais de energia ou usinas de petróleo. Isso porque o Brasil não se preocupa muito com sua estratégia urbana, e isso é uma herança colonial, principalmente de Espanha e Portugal. Dá para perceber facilmente andando pela sua cidade e comparando com as ruas desses dois países europeus. Postes com inúmeros fios, casas com muros e cada uma com sua calçada própria, ou subestações elétricas protegidas somente por uma grade de ferro, que dá para ver tudo lá dentro, denunciam esse fato. Então, os falsos prédios brasileiros seriam algo como um esconderijo para proteger algum tipo de bem material ou até mesmo o próprio dono do lugar. Mas e você? O que acha dessas falsas construções? Alguma suspeita de ter uma na sua cidade? Deixe nos comentários.